A paz do Senhor, povo de Deus, com muita alegria chegamos à nossa lição de número 14 para 31 de dezembro de 2023. Graças a Deus, estamos concluindo um trimestre muito precioso e eu quero agradecer a todos vocês que nos motivam a continuar fazendo esse trabalho, a você que é inscrito em nossos canais. Muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe no nome precioso de Jesus Cristo. A sua participação tem sido combustível, motivação para que a gente retorne com outros projetos dessa natureza. Quero agradecer de uma forma especial ao irmão Marcos Ferreira, presbítero de nossa igreja, que trabalha conosco no serviço de mídia, de comunicação, e esteve nos apoiando, nos ajudando durante todo esse trimestre, tanto nas atividades aqui da Escola Bíblica Dominical, como em outras atividades da igreja. Que Deus retribua ao seu servo, que inclusive é o nosso professor, que disponibiliza aqui no canal as lições para a classe de jovens. Preciosas aulas que têm ajudado muitos dos nossos irmãos, professores e alunos em muitos lugares. Que Deus abençoe de uma forma especial. Vamos para a lição de encerramento do trimestre. Lição de número 14 com o tema Missões e a volta do Senhor Jesus. Existe uma sugestão didática na lição de hoje que sugere aos professores que façam uma breve síntese das temáticas que foram trabalhadas durante o trimestre. É claro que aí na sala de aula você dispõe de mais tempo e você pode sim fazer uma breve síntese, ou como nós chamamos em uma linguagem mais contemporânea, o famoso feedback, a retroalimentação. Então, você pode estar citando aí alguma coisa que você achou interessante referente às aulas anteriores e certamente será muito produtivo, e a gente conclui com o assunto escatológico, a volta de Cristo. Esse assunto, ele consiste na nossa maior esperança. É o motor que impulsiona a nossa prática missionária. Existe na Bíblia Sagrada cerca de 1845 citações que fazem referência à volta de Cristo. Então é um assunto muito importante. Por isso, o trabalho missionário da igreja não é somente urgente, mas é emergencial. E dentro de alguns instantes nós vamos tratar sobre a diferença daquilo que é urgente para aquilo que é emergencial. Vamos nesse momento fazer uso do nosso texto áureo e também da verdade prática. O texto áureo está em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Verdade prática. A grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Meus distintos estudantes da Palavra de Deus, certamente você compreende a respeito da doutrina das Assembleias de Deus no Brasil. Nós acreditamos que o arrebatamento será o rapto da igreja de Cristo. Esse rapto, ele será visível para a igreja, mas invisível para o mundo. Às vezes, de forma informal, nós nos referimos a esse episódio como volta de Cristo, segunda vinda de Cristo. Mas a segunda vinda de Cristo, ela é subdividida em duas partes. A primeira parte nós chamamos de arrebatamento. Entre a primeira parte e a segunda parte, nós temos um período que dentro da escatologia do pentecostalismo clássico é um período de 7 anos, é a semana de número 70, que estava lá nas profecias de Daniel. Nós temos aqui no canal da Igreja Assembleia de Deus Ceadema uma ministração a respeito das 70 semanas de Daniel. Você pode conferir aí em nossa playlist e localizar essa ministração. Então, nós acreditamos dessa forma, que 7 anos após o arrebatamento, acontecerá a vinda de Cristo em glória, aonde será um retorno visível a todo o mundo e se cumprirá a palavra que diz que todo olho o verá. Feito estas observações, nós vamos para a leitura bíblica em classe. Vamos fazer uso de alguns versículos disponíveis nessa preciosa leitura. Mateus capítulo 24, vamos ler a partir do versículo de número 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão,
e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Queridos, a conclusão do nosso trimestre faz a associação, a convergência entre esses dois preciosos temas. O tema a respeito da obra missionária e o tema a respeito da volta de Cristo. É óbvio, nós lembramos aqui da aula passada a respeito do propósito. Nós trabalhamos de olho no propósito. Nós não trabalhamos para nós mesmos. A igreja não é um fim em si mesmo. A igreja é uma agência de misericórdia, é a agência do reino de Deus da terra que trabalha com o propósito de ganhar almas para Cristo. E, portanto, nós devemos estar de olho nesse precioso tema, o tema da volta de Cristo. Vamos, portanto, para o primeiro tópico. Alcançando o mundo até que Cristo volte. Nesse primeiro tópico, você vai encontrar no segundo subtópico, a urgência da tarefa, 3 expressões ilustrativas. Nós temos aqui colheita, nós temos aqui obra e nós temos aqui o exemplo e a ilustração da noiva. Todas essas 3 palavras, elas nos despertam para preparo e para o tempo. A colheita depende de um preparo, mas ela é realizada dentro de um tempo. Da mesma forma, a obra. Todo obreiro em uma construção, em um empreendimento que se necessita de uma construção, existe preparo e existe prazo. E o exemplo da noiva também, existe preparo e existe um tempo. Assim sendo, meus queridos, com essas 3 ilustrações, nós olhamos para o serviço da igreja. A igreja trabalha no campo do preparo, preparando os seres humanos. Eu não estou falando aqui do trabalho máximo da redenção, que foi o derramamento do sangue de Cristo. Obviamente não, eu estou falando no campo do preparo, na esfera de atuação da igreja. Porque o homem chega na igreja e passa por uma nova civilização, por uma nova formação chamada discipulado. Eu estou falando desse preparo. A igreja, ela como noiva de Cristo, ela está se preparando. Como os agricultores estamos se preparando, como os obreiros estamos no preparo. E esse preparo, ele olha para um tempo. Existe na lição do professor um auxílio missiológico chamado a pregação do evangelho, uma emergência. Por que o escritor não utiliza a palavra urgência? Ele está utilizando a palavra emergência. E quando se trata de emergência, nós estamos falando de uma ocorrência que inclui gravidade. Nós estamos falando de uma contingência que pode implicar até mesmo numa tragédia. Essa é a diferença de urgência para emergência. Existem coisas que são urgentes, mas não se constituem uma emergência. Quando se trata da volta de Cristo, nós não devemos olhar simplesmente como algo urgente. Às vezes nós perdemos reuniões porque era urgente, mas não era uma emergência. Às vezes nós chegamos atrasados no culto porque nós olhamos para aquele compromisso ali como algo que seja urgente, mas não é necessariamente uma emergência. Agora, quando se trata de um acidente que um pai coloca o seu filho ensanguentado na poltrona de um carro e vai para o volante, ele está socorrendo alguém que está correndo risco de vida, ali se encaixa perfeitamente a palavra emergência. É por isso que as ambulâncias possuem luzes que chamam a atenção e facilitam a sua passagem no trânsito. Além das luzes, tem a sirene emitindo um barulho perturbador e penetrante, porque se trata de um veículo que trabalha em emergências. Como nós estamos olhando para a pregação do evangelho e para a obra missionária? Quantas vezes ignoramos as convocações da nossa igreja para o evangelismo? Quantas vezes ignoramos os apelos das convenções da Secretaria de Missões
quando pedem um incentivo financeiro para socorrer as construções e o salário e sustento dos missionários. Sabe por quê? Porque talvez nós construímos a mentalidade de urgência, mas não enxergamos como uma emergência. E a pregação do Evangelho é uma emergência. Se nós não desenvolvermos esse sentimento, muitas pessoas irão para o inferno. Vizinhos nossos irão para o inferno. Familiares nossos serão lançados no inferno. Pessoas que você admira, pessoas que você ama, irão para o inferno. Porque nós não estamos enxergando como uma emergência. E a pregação do Evangelho é uma emergência. Queridos, dentro deste sentimento, nós vamos ler Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Último tópico da aula de hoje: a volta de Jesus atrelada à obra missionária. O primeiro subtópico diz assim: a volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24 e 14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Em nosso livro de apoio, o pastor Wagner Gabi colocou na página 154 um parágrafo muito interessante. Eu sugiro ao professor que tem um livro de apoio que faça essa leitura, que reproduza essa leitura aos seus alunos. O texto diz: as nações para Jesus, e temos um ponto de exclamação, é um texto exclamativo. Esse deve ser nosso sonho, esse deve ser nosso desafio e esse deve ser nosso alvo. Nossas orações devem abranger os povos do mundo inteiro. Nosso dinheiro deve estar apoiando missionários nos confins da terra. Nossa vida deve estar sendo gasta nesse propósito. Nossos filhos devem estar sendo treinados com a visão missionária e colocados à disposição do Senhor para os seus propósitos. A título de testemunho, eu apresento a você, querido estudante, um testemunho pessoal. Alguns anos atrás, coloquei em uma lista de oração e em um caderno de anotações de propósitos pessoais o desejo de que a minha família se tornasse um núcleo missionário. Os meus filhos ainda são pequenos, mas nós já estamos ensinando-os a respeito da nobreza do serviço cristão. Os nossos sonhos para com a obra de Deus precisam ser transmitidos às gerações futuras. Nós precisamos passar a tocha. Os nossos filhos, os jovens que estão sob a nossa influência, precisam ver em nós esse desejo, essa chamada e essa vocação. É exatamente isso que o pastor coloca nesse parágrafo, quando ele diz as nações para Jesus, e coloca um ponto de exclamação. E em seguida ele coloca: esse deve ser o nosso sonho. Queridos, se nós olharmos para o mundo, nós iremos nos perturbar com as notícias, com as decepções no cenário político, com as guerras que se avolumam. Tudo isso compõe o elenco de sinais que denunciam o retorno glorioso de Cristo muito em breve. Nós devemos olhar para a palavra de Deus, que nos motiva a fazer a obra com esperança e com o coração em paz. João capítulo 14, versículo 1 em diante: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. O que nos resta é tributar ao Deus dos céus a nossa mais sincera gratidão, porque eu acredito que onde o ensino dessa preciosa lição chegou, houve um despertamento. Nós fomos desafiados a sair da zona de conforto. A nossa religião, a nossa prática foi confrontada ao longo desse trimestre. E a minha oração
é que eu esteja diante de um missionário nesse momento, que você seja o missionário da última hora. Mobilize a sua turma, marque visitas, evangelismos, explore a capacidade de sucesso que existe nas redes sociais. Vamos utilizar estas ferramentas de comunicação em massa para pregarmos a palavra de Deus. Vamos nos posicionar. E a palavra de Deus nos assegura que naquele grande dia o Senhor nos convidará dizendo: vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, a sua aula e a sua fé hoje e sempre. Finalizando essa aula e esse trimestre, nós queremos neste momento desejar a você, querido aluno, um excelente ano novo. Hoje, dia 31 de dezembro, essa aula é para o dia 31 de dezembro. Estamos nos preparando aí para os cultos de celebração a Deus, culto da virada. E eu desejo que você receba o ano novo na presença de Deus e que seja um ano de muitas realizações e conquistas em nome de Jesus. Amém.